Na verdade, foi uma surpresa boa, né? Porque os meninos, na verdade, quando a gente partiu para a decisão de engravidar, depois de tentar no natural por 3 anos, a gente foi para assistida e o médico chegou para a gente e falou: olha, o mais usual no meio é a gente tentar com dois inicialmente, implantar dois embriões, e do que um só, porque a gente tinha essa pergunta para ele, né? Se tinha chance de ser gêmeo, ele falou: a chance de vingarem os dois é de 15%. Bom, meus 15% estão aí, correndo pela rua, fazendo bagunça em casa. Então, não foi um susto, foi uma alegria, na verdade, por conta desse motivo. Os 3 primeiros meses foi apreensiva, porque não deixava de ser uma reprodução assistida e tem seus cuidados, mas não tive complicações. Tive um sangramento leve, mas que não teve nada, não causou nada nas crianças. E eles nasceram a termo, com 37 semanas. Não sei se é porque meu marido, nós somos grandes, mas eles nasceram num tamanho bom, num peso bom, nasceram com quase 50 centímetros, um nasceu com 49, outro 48 e 2,9 kg. Então eles chegaram no quarto primeiro que eu. Eu ainda fiquei na recuperação anestésica por um tempinho. Então, como a gente já sabia desde o início da gravidez que iam ser gêmeos, que iam ser dois, a gente se preparou para isso, né? Montamos uma estrutura, organizamos uma rede de apoio, né? Eu sou do Rio, não sou daqui, mas a minha mãe veio para cá, ficou com a gente boa parte do início. Se eu não me engano, foram 3 meses que ela ficou aqui com a gente direto, acordava de madrugada, me acordava quando eu amamentava e acabava dormindo. Deu um super suporte, fazia comida, enfim. E foi assim até o início da pandemia. Sempre quando eu precisava de um socorro, minha mãe vinha, porque eu trabalho também, desde os 5 meses dele, 5 meses e meio, dos 2 que eu voltei a trabalhar, e tem uma agendinha puxada. E minha mãe sempre me acudiu, então a gente tem um apoio de uma ex-diarista nossa que eventualmente vinha como babá folguista, assim, sabe, para dar umas socorridas. E aí chegou a pandemia, tudo mudou, a rede de apoio não podia vir mais, porque era grupo de risco, não tínhamos mais a estrutura de apoio dentro de casa, a gente dispensou a empregada por um período, obviamente arcando ainda com os custos dela. E aí a estrutura ficou em desalinho, né? Então, eu e o meu marido, a gente continuou trabalhando de casa, as crianças não tinham mais a escola, que era no esquema integral, a escola fechou, não tinha mais a moça que ajudava em casa, a nossa empregada, e aí deu uma desestabilizada de uma maneira geral, e aí foi quando eu comecei a pensar em ter ajuda e comecei a procurar terapia e estou aí há 2 anos, feliz da vida, graças a Deus. A mulher dentro do ambiente familiar, ela se torna a figura da responsabilidade macro, né? Não falo questão global, financeira, estrutura, educacional, eu falo de organização mesmo, né? Então, eu acho que essa figura não existia mais, eu não era mais equilibrada, não conseguia controlar tudo mais, porque eram as crianças correndo e quando eu estava numa reunião online, era meu marido precisando fazer uma outra reunião num ambiente diferente para não ter o ruído das crianças, enfim, tentar fazer o acompanhamento da escola pelo online, impossível. Então entra tudo em conflito, você não é mais a mãe que você se imaginou sendo, você não consegue arcar com o mínimo de suporte que aquela criança precisa, e aí você também entra em conflito com a sua pessoa, você não é mais aquela pessoa alegre, otimista, que consegue transpor as dificuldades de maneira mais leve, né? Então, aí tudo entrou em conflito nesse momento, eu não tinha mais controle, eu gritava com as crianças, aí chorava depois. Então, e o trabalho também acabou ficando, né? Eu falei, eu não vou usar as crianças como bengala, né? Tipo, todo mundo tem filho, todo mundo tá na mesma situação que eu, né? Então, foi tenso. Primeiro eu queria saber que tinha uma luz no fim do túnel, que eu tinha saída daquilo ali. E eu queria ajuda para encontrar as formas de sair daquilo de maneira que eu não matasse ninguém.
E não é matar o sentido literal da palavra, mas que eu não criasse memórias ruins na cabeça dos meus filhos numa fase que é tão crucial para o desenvolvimento deles enquanto pessoa, 2 anos de idade. Eu queria manter o meu casamento, amo meu marido, não queria perdê-lo, e queria continuar sendo uma profissional, além de ser uma esposa e uma mãe. Né? Então eu não queria nem perder a carreira, nem perder o marido, nem perder os filhos. Eu queria manter a mesma mulher que eu era antes da pandemia começar. E queria achar opções, né, formas de trabalhar isso da melhor forma para eu encontrar esses caminhos dentro da minha vida. Eu acho que a gente tem que se respeitar enquanto ser humano. Apesar de ser linda a história das heroínas, a gente está aqui para agregar uns para os outros e ser feliz. Não dá para querer fazer tudo e ainda ter a sanidade mental garantida. Você precisa de ajuda em alguns momentos. Eu acho que em todos os momentos da nossa vida, sempre que a gente pensar em desafios assim, e a maternidade é um deles, por mais que seja um desejo, é uma coisa maravilhosa, ela é um desafio, ninguém não tem um manual. Eu acho que a gente tem que pensar também em ter rede de apoio, né? Não precisa ser fisicamente uma pessoa, mas a gente precisa compor uma situação para a gente ter de apoio dentro da maternidade. Eu acho que é um ponto muito importante para a mulher que precisa alinhar todas as suas facetas, né? Se ela é esposa, se não é, se ela é uma pessoa que trabalha fora, se não é, se é uma pessoa que trabalha dentro de casa, que trabalha pra caramba dentro de casa, também precisa dessa rede de apoio, não dá para não negar isso, para negar isso.